Pronto, gravando. Então, nossa apresentação de direitos humanos. A gente estudou o livro do Jason Stanley, Como Funciona o Fascismo, e vamos iniciar nossa apresentação. Eric. Bom, em primeiro lugar, a gente vai fazer uma introdução sobre o que é o fascismo. O fascismo ele consiste principalmente numa política que promove a distinção entre grupos. Ele promove a distinção entre um conceito de nós e eles, sendo o sintoma mais marcante do fascismo. Essa distinção pode ser de caráter étnico, de caráter racial, de caráter religioso e de várias outras especificidades que vão variando de acordo com cada local e cada cultura e cada fascismo. A gente tende a pensar que o maior fascismo do mundo começou na Alemanha, mas é necessário a gente perceber que já havia movimentos fascistas antes da Alemanha, antes da ascensão de Hitler, em 1933, e antes da Segunda Guerra Mundial. A primeira expressão clara do fascismo foi dada nos Estados Unidos com a lei de imigração, porque ela visava dificultar, reduzir e impedir a migração de não brancos e judeus para os Estados Unidos. Paralelamente, a gente tem um momento bem interessante em que um dos heróis nacionais dos Estados Unidos, o Charles Lindbergh, que foi um grande aviador, inclusive o primeiro a atravessar o Atlântico sozinho, então ele era um herói nacional muito importante para os Estados Unidos, e ele começa a adotar para si e tornar cada vez mais forte o movimento America's First, que era contra o ingresso dos Estados Unidos na Segunda Guerra. Eles acreditavam que o foco deveria ser nos Estados Unidos e que eles não deveriam se meter nessa questão. Esse momento, a America's First, defendia a reconstrução dos baluartes brancos de antigamente e a proteção da herança de persas e mouros. Esse slogan foi resgatado por Trump, com Make America Great Again. E aí que nos leva a pensar quando foi esse again, quando foi esse momento que a América era de fato grande. E aí a gente tem a década de 30, que foi exatamente quando os Estados Unidos foram mais fascistas. Era um tempo em que, abertamente, o racismo era defendido e os tempos da escravidão eram defendidos. Paralelamente, também tem a lei Jim Crow, que impediu os negros de votarem após um curto período de reconstrução, que foi o período após a escravidão, no qual os negros puderam votar por pouquíssimo tempo, porque tão logo quanto eles puderam exercer de fato o direito de voto, os brancos do Sul disseram que eles não tinham capacidade de se autogovernar, eles eram uma população corrupta e que, portanto, eles não deveriam ter o direito de voto, eles não eram dignos do direito de voto. Então, a lei de Jim Crow retira esse direito da população negra. Essa época interessante foi posteriormente referida por aliados de Trump, que queriam que os Estados Unidos atual se tornasse uma era tão emocionante quanto a de 30. Então, no fascismo, a gente tem um ultranacionalismo que pode ser de caráter tanto étnico, quanto religioso, quanto social, cultural, em que a figura central é um líder autoritário que ele fala em nome da nação. E nesse processo, esse líder tende a naturalizar a diferença entre os grupos. Ele constrói, então, um conceito de cidadãos de bem, legítimos, trabalhadores, em contraste com eles, que é a população, em geral, a minoria que se pretende demonizar, e ele coloca essas minorias como criminosos, como pessoas que não são desejadas na sociedade. E seriam, então, uma ameaça à sociedade e até à masculinidade da nação. Pode passar. Os fascismos também se voltam muito a uma questão de retorno a um passado glorioso, a um passado mítico que era puro, glorioso, bom e que foi tragicamente destruído. Concentra-se, então, numa pureza que era, novamente, de caráter racial, ou cultural, ou religiosa, mas foca-se em um passado que era puro e era superior e deseja-se voltar a esse passado. E o que destruiu esse passado? Exatamente os movimentos de globalização, globalismo, as políticas liberais e, principalmente, os valores universais de igualdade, de respeito à dignidade da pessoa humana, de respeito aos outros e etc. Então, a gente tem também uma estrutura que é coincidente em todos os fascismos, independentemente deles apresentarem diferenciações, tanto religiosas, étnicas, etc.,
uma questão é comum a todos eles, que é uma sociedade extremamente patriarcal e machista. E o passado mítico, o passado superior que sempre se invoca, era sempre um passado extremamente patriarcal, em que os papéis de gênero eram tradicionais e bem definidos. Isso a gente encontra na Alemanha nazista, que fala que o maior dever da mulher alemã é não só a maternidade, mas como ela conscientemente produzir filhos para o Reich, para o povo. Da mesma forma, a gente encontra isso na África, em Ruanda, quando as leis hutus, os 10 mandamentos hutus, defendiam o papel da mulher na sociedade de Ruanda e o papel da mulher em também assistir àquela perpetração da diferenciação entre raças, ou seja, a mulher era responsável não só por não se envolver com membros da minoria Tutsi, mas também impedir que seus filhos se envolvessem com membros dessa minoria. E elas carregavam esse dever de deixar claro o quanto as pessoas dessa outra minoria eram inferiores de uma certa forma. E também encontramos um patriarcalismo muito forte na lei fundamental da Hungria, que é a nova Constituição promulgada por Viktor Orbán. Nessa Constituição, eles preveem que a entidade familiar consiste de um homem e uma mulher, e é dever da Hungria respeitar e proteger essa entidade familiar. Dessa forma, você retira as possibilidades de casamento homossexual e ainda a consideração de que uniões homossexuais e homoafetivas possam ser consideradas família para fins civis, de sucessão e etc. A razão da política de sociedade patriarcal é principalmente baseada no fato de que entende-se que o líder forte, ele é o pai da nação. Ele é o análogo ao pai da família patriarcal. Dessa forma, a fonte da autoridade do líder não seria propriamente legal, seria advinda da sua força e do seu poder, que é conferido por ele ser o pai da nação. Então, a gente tem a promoção de um passado mítico, superior, puro, mas que não necessariamente coincide com a verdade. Não necessariamente o passado que é invocado, que é colocado como o ideal a ser perseguido e ser retornado, coincide com o que de fato ocorreu. Isso fica claríssimo no discurso de Mussolini, quando ele diz: nós criamos o nosso mito. O mito, ele é uma fé, é uma paixão. Não é necessário que ele seja realidade. O nosso mito é a nação. O nosso mito é a grandeza da nação. E com esse mito, com essa grandeza, nós transformamos a realidade e a ela subordinamos tudo. Então, o que isso quer dizer? Cria-se uma ilusão de um passado glorioso, cria-se uma ilusão que é vendida ao povo de que o futuro poderia ser tão bom quanto um passado que muitas vezes jamais existiu. E aí, subordina-se, manipula-se as massas a pensarem que há, de fato, um ideal legítimo a ser perseguido, quando muitas vezes esse ideal jamais existiu. Então, o passado mítico é intencionalmente mítico muitas das vezes. Ele existe com o intuito de manipular as pessoas e mudar o presente. Essa manipulação é feita através do sentimento de nostalgia para a propagação dos ideais fascistas de autoritarismo, hierarquia e luta. Pode passar. Associado ao passado mítico, mais uma das formas de manipulação da massa é a propaganda. E é através da propaganda que você vai propagar os ideais compostos no passado mítico. E o papel da propaganda é exatamente ocultar tudo aquilo que tem de errado e de problemático naquela política fascista que é proposta. O papel da propaganda é, de certa forma, maquiar os objetivos do governo de forma que tais objetivos pareçam legítimos, para que tais objetivos pareçam, de fato, até cientificamente respaldados, não algo arbitrário, pautado principalmente no preconceito e no racismo. Como exemplos, a gente tem muito claramente a Guerra ao Crime, de Richard Nixon, que foi amplamente propagada nos Estados Unidos. O ideário de guerra ao crime até hoje está no mundo afora, mas que sabíamos que dentro da Casa Branca o próprio Richard Nixon estava falando: temos que encarar o fato de que todo problema resume-se aos negros.
O segredo é divisar um sistema que reconheça isso. Então, o problema do Nixon não era o crime, não era o excesso de crime, não era a criminalidade nos Estados Unidos. O que ele desejava era criar uma política que tornasse os afro-americanos a população perseguida, de forma a associá-los com criminosos. E assim você coloca uma guerra ao crime, que na verdade é uma guerra racial, racializada, porque os esforços de combate ao crime perpetrados por brancos são praticamente inexistentes quando comparados com os esforços de combate ao crime no intuito de encarcerar a população negra. Posteriormente, a gente teve o mesmo objetivo com a guerra às drogas nos Estados Unidos, que também foi quase que única e exclusivamente com o objetivo de perseguir e encarcerar a população afro-americana dos Estados Unidos. E a retórica que eles usam na propaganda para vender ao público essa noção é de lei e de ordem, que vai ocultar as intenções racistas e segregacionistas, e que vai fazer com que o americano médio pense que é muito bom, sim, você ter uma guerra ao crime, uma guerra às drogas, porque na superfície do que é dito à população, na propaganda que é passada ao povo, são transmitidos apenas os ideais virtuosos. Por exemplo, o crime causa devastação, o crime causa morte, o crime causa etc. E aí eles associam isso a um povo, tornando esse povo como responsável por todos os crimes. E assim demoniza toda uma classe racial nos Estados Unidos. Mas, enfim, as campanhas anticorrupções também são altamente frequentes dos movimentos políticos fascistas. E isso a gente tem tanto no Trump, como atualmente no nosso presidente Bolsonaro, quanto no Viktor Orbán, da Hungria, que todos eles se elegeram democraticamente com o pretexto de serem anticorrupção, com o pretexto de que iriam romper com a ordem corrupta vigente até então, porque a ordem vigente até então era extremamente corrupta, era extremamente reprovável, e esse líder forte, carismático, populista e anticorrupção chegaria para salvar o país da corrupção. E a propaganda vende essa ideia ao povo. E nesse sentido, eu consegui entrevistar um jovem húngaro para saber como que é a situação da Hungria no que diz respeito à propaganda e no que diz respeito à desigualdade de gênero e racial. E me foi dito que a questão racial sempre foi problemática na Hungria, mas que agora, tendo um líder que é racista, abertamente racista e anti-imigração, se torna, de forma, mais aceito que o sentimento de direita seja propagado, a imprensa está se tornando cada vez mais de direita, e ainda o próprio Viktor Orbán se elegeu com um ideário anticorrupção. Porém, nota-se que a corrupção só está aumentando na Hungria. E ainda, hoje em dia, o melhor amigo dele, melhor amigo de infância, que 20 anos atrás era operador de posto de gasolina, atualmente é o homem mais rico da Hungria. Ano passado, ele não figurava entre os 10. E ao ser perguntado como que ele cresceu a riqueza mais rapidamente do que o próprio Mark Zuckerberg, esse melhor amigo do Viktor Orbán, presidente da Hungria, disse: talvez eu seja mais inteligente do que ele. Apenas. Então, assim, a gente visualiza que, embora existam campanhas anticorrupção, a corrupção no fascismo é muito mais intensa, só que ela só não é divulgada. E isso a gente também visualiza na Alemanha, quando Hitler se elegeu, fazendo duras críticas à República de Weimar, mas a corrupção do nazismo era infinitamente pior. Então, a gente tem que estabelecer que a corrupção para o político fascista, ela consiste na corrupção da pureza e não da lei. Então, por exemplo, para os americanos, o presidente Obama, americanos brancos e racistas, no caso, né, o presidente Obama deveria ser corrupto, porque o próprio fato dele estar na Casa Branca já estava corrompendo uma ordem tradicional. E ao conversar com americanos racistas, é exatamente isso mesmo que eles dizem. Eles não sabem nomear um crime cometido por Obama, eles não sabem nomear uma situação em que Obama foi corrupto, mas eles dizem e afirmam com toda certeza que foi o presidente mais corrupto da história dos Estados Unidos. Pode passar.
Opa, dando prosseguimento à fala da Lara, eu vou seguir nos campos do anti-intelectualismo, da irrealidade e da hierarquia, dando linhagem ao pensamento do autor. Bom, eu queria começar destacando que a política fascista procura minar o discurso político, atacando e desvalorizando a educação. E ela costuma ter em seu cerne que a educação ou ela se torna política de governo ou ela é uma grande ameaça para o mesmo, né? Então, as escolas, elas procuram fazer apresentar essa cultura dominante, esse passado mítico, que já foi até pontuado pela Lara. E as faculdades, elas servem para também propagar essa noção dominante. E isso nós estamos falando quando o governo a política fascista está em ascensão. Porque quando ela não está em ascensão, ela ainda não tomou o poder, ela usa o discurso do marxismo cultural ou das guerras contra as desigualdades, dos pensamentos de libertários, e faz deles o seu principal inimigo. E toda nessa discussão do anti-intelectualismo, é importante para o sistema de governo destruir as bases da educação tradicional, principalmente da educação igualitária e libertária, para construir um novo regime, um novo pensamento e moldar essa população. E para isso eles têm táticas muito esclarecidas. Eles estão ligados à propaganda, como disse a Lara, e ligados ao combate a todo e qualquer discurso da expertise, que é a mídia, governo, universidades e escolas. E essa construção do mito é muito importante para resgatar justamente esse passado mítico que o governo tem como intenção. Nos últimos anos para cá, a gente tem visto uma ascensão do autoritarismo com características particulares ao redor do mundo. A eleição do Trump em 2016 e sistemas pontuais como Hungria, Polônia e até a permanência do Putin no poder, nós podemos trazer para o contemporâneo esses ataques ao intelectualismo. Por exemplo, na Rússia, o governo perseguiu a Universidade Europeia de São Petersburgo, que era a mais famosa por seus ideais libertários. No próprio Estados Unidos, onde você tem, podemos dizer, a maior garantia do que é uma universidade em si, de liberdade de pensamento, pelo menos é o que eles propagam para o mundo, você tem tido movimentos de direita querendo discutir uma lista de grandes autores, ou até, por exemplo, quais cursos são específicos ou não. Nós temos essa discussão no Texas, que são fundamentais ou não, e até financiamentos de grupos privados contra o discurso do politicamente correto. Dando prosseguimento, eu gostaria de trazer uma fala do livro, que eu acho que é muito importante a gente entender o porquê que essa deturpação do discurso intelectual, né? É porque você tem que entender qual é a função do cidadão num regime fascista. Nos sistemas antidemocráticos, a função da educação é produzir cidadãos obedientes, estruturalmente obrigados a entrar na força de trabalho, sem poder de barganha, e ideologicamente treinados para pensar que o grupo dominante representa as maiores forças civilizatórias da história. É justamente essa ideia de retratar, de resgatar algo que talvez nunca tenha sido concreto, algo que traga essa nação como única. E é muito comum que, à medida que o fascismo se ergue, também aparecem figuras que guarnecem as escolas de pessoas mais tradicionais e de ideias nacionalistas. Voltando ao ponto da expertise, eu acho que é importante falar sobre o que é um discurso político, né? E quando a gente rejeita, uma vez que se deslegitimam as universidades e especialistas, os políticos fascistas se vê a criar suas próprias realidades, moldadas por sua vontade intelectual. Ou seja, você destrói qualquer tipo de debate inteligente. A gente vê muito isso, por exemplo, na campanha do Trump em 2016, quando você tem um ataque à climatologia. Então, quando isso vira discurso, você não permite que, num debate, se discutem políticas sobre o clima, porque você já chegou com a promessa de que aquilo não é verdadeiro. E você tem boa parte da população de massa, quando ela está insatisfeita, do seu lado, porque o seu discurso é fácil. Então, isso tudo é uma lógica de perpetuação. E é importante salientar que, junto com essa guerra ideológica às universidades e à mídia, o que nós temos já estruturado das liberdades, a gente percebe em cada país, pelo menos no contemporâneo, tirando os regimes passados, que buscam afetar sistemas que rompem com o tradicional. Então, por exemplo, a gente sabe, na Polônia e na Hungria, você tem o PiS e você tem o Viktor Orbán, que a principal política é sobre
rejeitar a imigração. Esse é o principal foco. Nos Estados Unidos é o politicamente correto, estudos de gênero e movimentos como Black Lives Matter, que são vistos como os baderneiros, ou que eles mudam o discurso para eles perderem a credibilidade. Justamente num local que é muito importante, né, aquilo que eu falei, que eles são guardiões da liberdade, visto em 1960, os protestos universitários contra a guerra do Vietnã, como aquilo, lembrar dos anos 60, como foi importante o centro universitário para a disseminação dessas ideias e lutar por seus interesses. E, para fechar a questão do anti-intelectualismo, eu gostaria de lidar... é aquele fato que eu falei dos debates, do Trump, que a política fascista procura degradar e rebaixar a linguagem da política. A política fascista busca, sim, mascarar a realidade, porque a questão que o raciocínio ele não atrai a massa, mas a emoção atrai. Bom, dando prosseguimento, eu gostaria de lidar com o tema da realidade, que está justamente intrínseco a essa guerra, a expertise, né? E a propaganda, e é esse praticamente um manual. Quando a propaganda distorce ideais, fazendo com que eles voltem contra a si mesmo, e quando as universidades são solapadas e condenadas como fonte de preconceito, a própria realidade é posta em dúvida. Então, eu gostaria de trazer é o seguinte: quando o discurso é pautado na emoção, é muito fácil que a política fascista substitua o debate fundamentado pelo medo e pela raiva. E volta a parte da mentira, que você não importa nem que você minta inconsequentemente, porque o intuito é que você promova uma emoção. E nesse campo da irrealidade, o que é muito perceptível em regimes autoritários de cunho fascista é a criação de teorias da conspiração. E esse eu acho que é o principal conceito da irrealidade, justamente como quando o regime não tem compromisso com a veracidade. Você pode até se pensar que isso tem a ver, logicamente, pela construção desse passado mítico e todos esses requisitos dessa propaganda massiva, mas é também a forma do discurso de não se importar mesmo com a veracidade daquilo que é fato ou não, justamente de uma maneira de fazer com que a massa opere da forma que você queira, para se perpetuar. E eu acho que o que eu gostaria de lhe dizer aqui sobre as teorias da conspiração é o seguinte, que elas são um cartão de visita da política fascista, e ela atua da primeira forma. O político usa da teoria da conspiração, ou a sua trupe. A imprensa não dá crédito, você ataca a imprensa por não dar crédito. E quando você diz que a imprensa não dá crédito, você ganha o palco que você precisa ter. E aí sim você consegue chegar lá. Então, o principal objetivo da teoria da conspiração era levantar suspeitas gerais sobre a credibilidade e decência de seus alvos. E eu estou querendo muito trazer, não também para o contexto histórico, mas para a contemporaneidade, para a gente saber que não são coisas tão alheias no nosso tempo, principalmente, que elas estão em ascensão. Isso é muito Bolsonaro. Muito. E, ainda mais com essas redes sociais, disseminação de fake news, está muito atrelado. E eu queria relembrar aqui, em 2016, a campanha do Trump versus a Hitler, perdão, a Hillary, a Hillary, nós tivemos duas questões que ficaram muito famosas, que foi o Pizzagate e o birtherism, que o Pizzagate foi uma falácia absurda de que era uma pizzaria que encomendava tráfico de pessoas para políticos democratas. E chegou num tamanho absurdo que um republicano invadiu com uma arma para saber o que estava acontecendo lá dentro. Mas era justamente isso, você não tem que ter nenhum compromisso com a verdade. O problema é a premissa depois passar e você identificar essas pessoas como pessoas, degradar essas pessoas. E ainda mais num momento que a gente está de que tudo é muito rápido, volúvel, a impressão primeira acaba ela ficando, ela resiste ao tempo, né? E o do birtherism é aquela questão do Trump, quando ele veio à CNN falar que o Obama não era americano, que ele tinha nascido, acho que no Quênia, ou algo parecido, e que então ele não era por nascença, não poderia ter sido presidente dos Estados Unidos. E uma mentira grotesca, mas de que ele ia para as suas redes e atacava a CNN por justamente não dar espaço para ele falar. E como ela dava espaço para outras coisas. Até que chegou um ponto que a Fox News deu espaço para ele falar. E aquilo foi desmascarado totalmente, mas usou-se de uma forma que até hoje você chega em locais nos Estados Unidos que as pessoas acham que o Barack Obama ele foi um cara que não nasceu nos Estados Unidos ou que ele estava ali para uma grande conspiração muçulmana no poder dos Estados Unidos.
Você vê como é que é uma loucura generalizada, né? E eu vou ler um trecho aqui. Ao ter sucesso em levantar suspeitas gerais sobre a credibilidade de seus atos, consegue, através das teorias das conspirações, abalar a fé nas principais instituições democráticas, no governo e na imprensa. E aí, fazendo um paralelo com o texto da Hannah Arendt, ela diz no livro Das Origens do Totalitarismo que as teorias da conspiração é uma das principais políticas antidemocráticas e que o mistério, como tal, torna-se o primeiro critério para as escolhas dos tópicos. E que ela diz que, justamente esse ponto da verdade, ela diz que o que importa é o seguinte: repetição é importante apenas porque, com o tempo, as convence da coerência, com o tempo. Então, você imagina, ela escreveu isso sobre os regimes fascistas passados. Imagina hoje que você tem uma disseminação muito rápida de ideias e, em um momento, aquilo está no seu celular, no seu computador, e, bum, depois já acaba. Por mais que aquilo rapidamente seja diminuído, aquela impressão ficou. E aí você, outro dia, lança outra. E o próprio Steve Bannon, nas eleições de 2016, ele fala um pouco de como foi que acabou preso, né, cara? Como é que foi essa tática usada, né? Deixa eu... Para não estender muito também, a parte da Hannah Arendt que eu falei. Aí, só para a gente pensar, um questionamento, é que como que essas teorias elas acontecem no ano de uma democracia liberal? Porque se a gente pensa aquele ideal do mercado das ideias, né, de que se nós temos todas as ideias, por mais absurdas que sejam, elas vão se contrapor e a razão vai vir à tona, né? A verdade vai vir. Mas aí é que está a ingenuidade porque todo regime, por mais que a democracia ela seja imperfeita, mas a melhor, ela tem as suas lacunas, né? E é justamente o problema na conotação da linguagem, que ela não é usada para comunicar, para informar. Não é usada somente no sentido descritivo, lógico e semântico. Na política, e mais notadamente na política fascista, a linguagem não é usada simplesmente para transmitir informação, para provocar emoção. Então é justamente aquele ponto da distorção e de que, como eles ainda usam essa coisa de poder se falar tudo, nos Estados Unidos hoje está em voga a emenda da liberdade de expressão, de que você pode falar tudo, só que essa premissa ela cai por terra, que ela deve ter algum limite, justamente não só pela agressão aos outros, mas até pelo próprio debate, que foi aquela coisa que eu falei do Trump. A partir do momento que você vai para um lugar que você não discute mais os projetos, você já vai com uma coisa tipo, não, a Terra é plana, o aquecimento global não existe, você destrói qualquer tipo de possibilidade de discurso lógico. Você não tem mais como. Por mais preparado que o cara seja, você ataca as premissas dele e você só vai pela emoção. Então, isso favorece a política fascista. E para não me estender muito mais, aquelas fases que eu falei, deixa eu só concluir. As falhas que eu falei do sistema é justamente isso. A igualdade liberal é, por definição, destinada a ser compatível com a desigualdade econômica, com a desigualdade em si, até a dos discursos. E eles usam isso para chegar um momento para destruir completamente a realidade. A política fascista substitui o ideal liberal pelo seu oposto, que é justamente a hierarquia. Não sei se ficou bem explicado, mas foi um pouco corrido. Mas eu vou dar aqui um prosseguimento a essa... Só voltando, nesse ponto das teorias da conspiração e de toda essa criação de uma realidade, a política de um projeto, é importante relembrar o papel da mídia e como ela é responsável numa democracia liberal e ela deve noticiar a verdade e resistir à tentação de informar sobre todas as teorias possíveis, por mais fantásticas que sejam, desde que alguém a promova. E aquilo, acho que para finalizar, que ficou um pouco confuso, é a questão do discurso e das premissas, é que até para haver desacordo é necessário haver um conjunto comum de premissas e de regras com o mundo, mesmo no duelo e na concordância há regras. Eu acho que esse é o principal ponto. E essa é a principal destruição que é feita para se promover a realidade. Aí, dando prosseguimento com a hierarquia, aí depois de você conseguir substituir isso e atacar os ideais liberais por completo e nas universidades acusar tudo de marxismo cultural e esse discurso que a gente está acostumado do ameaça gigante, comunismo à porta, né? A gente tem que falar da hierarquia e do seu papel natural, como esses regimes eles botam isso de uma maneira natural. Hierarquias de poder e dominância que contrariam a igualdade e o respeito pressuposto pela teoria democrática. É uma espécie de ilusão em massa, prontamente explorada pela política fascista. E aí no livro ele fala que até tem estudos psicológicos que nós tendemos a escolher sistemas de governos hierárquicos. E aí essa ideia psíquica, o fascismo vem em cima em momentos de
alta corrupção, ou momentos de que as democracias ruins, quedas de império e de urgências, quando o sistema democrático ele está muito desigual, porque a democracia ela é feita para lidar com desigualdades, mas se ela estender muito, se ficar uma coisa muito disparada, ela abre para discurso, aos momentos de crise, né? Ela abre para esse tipo de discurso, e aí vem as hierarquias, e é uma forma até de você seguir as coisas, né? Então, os fascistas estipulam que as hierarquias naturais de valor existem de fato, e sua existência desfaz da obrigação de considerar as pessoas iguais. Então, é o seguinte, ó. 2 minutos. Estabelecer hierarquias de valor é naturalmente um meio de reter e guardar poder. Aí vem o projeto de dominação, e justamente de você... E isso ali, é o passado místico, é tudo, porque eles chamam os fascistas de políticos de homens de ação, né? Você não vê muito nos seus discursos aquela coisa de vamos projetos, não, aquele cara que ele chega, eu vou, eu resolvo, né? Então, o sistema hierárquico, ele ajuda a esse tipo de modelo. E a questão da hierarquia de forma natural, ela vem com ela traz em voga coisas passadas, coisas arcaicas que vêm junto com esse passado místico, por exemplo, da teoria das raças, de que existe um povo dominante contra o outro, porque quando você está em momentos de crise, de desilusão, ou talvez quando as democracias liberais elas dão espaço para aquelas pessoas que nunca foram ouvidas, ou, por exemplo, que ganharam direitos, porque a gente pode discutir a democracia em todos os quesitos, mas ela, durante o século XXI, até o final do século XX, ela vem dando espaço gradualmente, às vezes bem lentamente, a pessoas que não tinham espaço antes. Então, nós estamos falando de direito das mulheres, direito dos negros, direito de gênero, gay, LGBT. E quando, não é só também os momentos de crise, é quando também, nesses momentos e antes, isso começa a atacar justamente o povo que perdeu vamos dizer assim, não só os privilégios, mas basicamente isso. Então, essa hierarquia natural, ela soa muito bem aos ouvidos, né? Então, a igualdade política é uma ilusão, uma impossibilidade, visto que a natureza existe um grupo para liderar e dominar. A política fascista se alimenta da sensação e vitimização e ressentimento causada pela perda do seu status hierárquico. Era justamente isso que eu queria falar desses ganhos ao longo do tempo. Essa perda desse status hierárquico, ela também faz com que essas ideias sejam muito sonoras. Porque você tem que pensar que o sistema fascista ele é majoritariamente patriarcal. E aí vem a questão da mulher, quando a Lara falou da função da mulher no sistema, e que traduz isso. Então, isso é muito importante. Para concluir, porque eu acho que já me estendi demais, eu gostaria de fechar dessa maneira. A política fascista prospera a partir do sentimento de perda, resultante da luta cada vez mais tênue e difícil para defender um senso de superioridade cultural, étnica, religiosa, de gênero ou nacional. Quem agora? Agora sou eu. Bom, vou falar um pouco sobre a vitimização no sistema fascista. Bom, e eu vou aproveitar e trazer alguns exemplos que ilustram bem essa questão de como a vitimização é utilizada nos regimes fascistas. Aliás, foram utilizados, né, também, e continuam, às vezes. Bom, a vitimização ela é a exploração de um sentimento que é resultado de uma tática fascista que visa punir, prejudicar e perseguir certos grupos denominados dominados, grupos dominados, mas que esses grupos não são responsáveis por esse sentimento de vitimização. Mas eles são acusados pelo governo fascista de vamos dizer assim, prejudicar a própria classe dominante que está no poder. Então, em outras palavras, o líder fascista ele emprega a vitimização coletiva para gerar uma noção de identidade de grupo, a fim de considerar um outro grupo como perigoso e para não ter que dividir cidadania com esse grupo considerado perigoso que causou esse contexto de medo e insegurança no próprio grupo dominante que está no poder. Bem, eu vou trazer os exemplos. O primeiro deles é sobre o movimento Black Lives Matter,
nos Estados Unidos, que cresceu bastante depois da morte do George Floyd, depois de ser enforcado por um policial branco. O movimento, de acordo com o nosso texto que a gente trabalhou, diz exatamente que é um movimento pela igualdade, de que as vidas negras, elas também importam. Só que o contra-ataque fascista, ou racista, melhor dizendo, ele vai justamente para dizer que esse movimento é um repúdio ao valor das vidas brancas. Logo, esse movimento é ilegítimo. Olha, se a gente tem um movimento, Black Lives Matter, que luta justamente pela igualdade, o fascismo e o racismo justamente vão contra-atacar essa lógica, esse discurso, para vitimizar a população branca, que é a mais privilegiada, né? E justamente para que os negros, dizendo que os negros não podem lutar por igualdade e que eles têm que continuar, assim, sendo vítimas da violência policial e de diversos outros preconceitos na nossa sociedade. Esse é um primeiro exemplo, assim, que o texto traz. Um outro caso muito interessante é a questão da direita israelense, que ela justamente usa esse discurso dos judeus terem sido vítimas de anos e anos de perseguição. Judeus foram perseguidos no Egito Antigo, judeus foram perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o que a direita israelense faz? Usa esse discurso dos judeus serem sempre vítimas para justificar a dominação sobre terras palestinas na atualidade. A gente sabe que os palestinos hoje, eles vivem quase todos isolados na faixa de Gaza, muitos em péssimas condições de vida, e os israelenses fazem justamente esse discurso. Mas os judeus foram vítimas ao longo de quase de uma história inteira da humanidade, então agora a gente pode, sim, considerar os palestinos um povo que é uma ameaça à existência de Israel. É mais ou menos essa lógica que o discurso fascista faz em cima da questão da vitimização. A vitimização, ela vira esse sentimento avassalador, resultado dessa tática fascista, e ela justamente é uma luta contra a igualdade. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer também é que o texto não fala, mas a história propriamente nos ensinou, que quando o Hitler ele chegou ao poder na Alemanha, ele acusou os judeus como os culpados pela derrota alemã na Primeira Guerra Mundial. E isso ele, com aquele ministro da propaganda, o Goebbels, não sei direito o nome, ele intensificou essa questão dos alemães terem sido vítimas dos judeus, que os judeus não contribuíram com a Alemanha na Primeira Guerra, segundo o discurso que era intensificado na época. E nesse clima todo de vitimização do povo alemão, os judeus foram perseguidos, foram construídos campos de concentração, e foi toda construída uma tática para justamente perseguir o povo judeu. E, por fim, como um último exemplo que eu daria nessa questão da vitimização, é justamente um discurso do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, que ele disse que ele defendia o seguinte discurso, aliás, ele defende que os imigrantes eles estão acabando com a identidade cristã europeia, tornando o cristianismo uma religião mais perseguida que anteriormente. Só para a gente ter uma ideia, esse primeiro-ministro, ele está meio que remetendo a um passado muito distante, como da época do Império Romano, antes do cristianismo ser a religião oficial do Império Romano, os cristãos eles eram perseguidos. E, cara, esse primeiro-ministro está voltando lá atrás na história para justificar que os imigrantes hoje representam uma ameaça aos cristãos da Hungria. Então, assim, é todo um sentimento de vitimização para justificar de que os imigrantes devem ser perseguidos e expulsos da Europa. Ou seja, é uma marca típica do fascismo, você criar esse cenário de vitimizar a própria classe dominante para você justificar a perseguição em cima da classe dominada. Bom, falei, acho que ficou bem explicado. Pode passar, Eric, ou Bruno, para o próximo slide. Bom, agora eu vou falar sobre a lei e ordem. A lei e ordem é um tópico trazido aqui pelo nosso texto, que é uma retórica que divide os cidadãos em duas classes. Há aqueles que fazem parte da nação escolhida, que são os seguidores da lei, e há aqueles que não fazem parte da nação escolhida e que só por existirem numa certa sociedade, eles representam ameaças e violações à lei e à ordem pública. Como o próprio exemplo que eu coloquei no slide, na Alemanha nazista, os judeus representavam uma ameaça à lei e à ordem, que é um detalhe que o texto traz. E, especificamente falando sobre essa questão desses grupos
que não compõem a classe dominante serem considerados violações às leis, esses grupos eles são tidos como criminosos, que constituem uma ameaça à pureza fascista, e por isso eles acabam sendo excluídos de todos os círculos sociais. Bom, um exemplo que ilustra bastante essa questão que o texto traz logo no começo desse tópico é sobre um episódio que aconteceu nos Estados Unidos, que foram 5 jovens negros, eles foram presos e condenados pelo crime de estupro no Central Park. O que acontece? Esse episódio até teve a série, que é Olhos que Condenam. Os 5 jovens, eles não foram os responsáveis pelo crime, só que esse caso foi conduzido muito mal. A promotora, ela violou todo o princípio da presunção da inocência e principalmente o princípio da vedação à autoincriminação, porque todos esses 5 jovens, eles foram forçados e obrigados a confessarem um crime de estupro que eles não cometeram, eles foram obrigados a confessarem um crime que eles não cometeram só pelo fato de serem negros. Então, ou seja, só pela tese de que o negro representa uma ameaça à ordem e à lei, os fascistas, os delegados, a promotora, que claramente assumiram esse papel de fascismo na hora, eles apontavam o dedo e falavam: vocês são criminosos sim, e por isso vão ter que pagar pelo crime que cometeu. E esse é um caso que ilustra bastante essa questão e que o texto ressalta bastante. Esse episódio dos 5 jovens do Central Park. Bom, peraí, só para finalizar, nessa questão da lei e ordem, sim, tem a questão do regime nazista, que judeus, negros, homossexuais, comunistas, todos esses eram tidos como criminosos, e por isso a história nos mostra, né, que construíram campos de concentração, e, enfim, essa necessidade de excluir esses grupos fez com que a história da humanidade tivesse um dos seus piores momentos, que foi durante a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Pode passar, Eric. Bom, a questão da ansiedade sexual é um tema bastante trazido pela autora do texto, que ela diz que a política fascista, ela tem na sua base a família tradicional patriarcal, que deve resistir contra qualquer ameaça que cause ansiedade ou pânico. Ou seja, numa família, o pai é o responsável pelos ganhos econômicos que a família vai ter, é o pai que é o chefe de tudo, ele que lidera a família, ele que toma as principais decisões, e vamos dizer assim, esse poder patriarcal, ele não pode ser ameaçado pela igualdade e pela liberdade, que é o que o texto defende. Como assim não pode ser ameaçado? Porque o texto, nesse tópico, ansiedade sexual, ele diz que a família, ela não pode ser ameaçada por transexuais, gays, mulheres, e, enfim, nesses 3 grupos principais, mulheres, transexuais e gays. Por quê? Porque a família, ela tem que ser composta por homem e pela mulher. Não pode existir uma família gay ou uma família composta por algum transexual que vá representar uma quebra da imagem padrão que é a família patriarcal fascista. Esse é o principal ponto que o texto traz. E uma outra questão é que a ansiedade sexual ela é descrita justamente como esse sentimento de paranoia por parte das elites brancas que não aceitem que mulheres brancas, principalmente, mulheres brancas no caso, tenham relações com homens negros. Com isso, os negros, eles são, de modo injusto até, a toda hora acusados de estupradores. E essa acusação é justamente uma tática fascista para defender a pureza branca das mulheres. Bom, e no fim, sobre essa questão da ansiedade sexual, como a igualdade e a liberdade são ameaças, por que elas são ameaças? Por quê? Porque a pessoa ela não pode casar com quem ela deseja. Se a pessoa ela tem uma orientação de ser homossexual, ela não importa. A mulher, que é tida como que gosta de mulher, ela vai ter que ser obrigada a se casar com um homem. Por quê? Porque o homem vai ser o provedor da família, que vai trazer ganhos econômicos, que vai ser o responsável pela educação da família, que vai ditar as ordens de um modo geral. E, por fim, como essa questão da ansiedade sexual também é uma afronta à liberdade, porque ela proíbe o aborto. O aborto é proibido, ele não pode ser praticado, e nessa mentalidade de proibir o aborto e da pessoa não poder escolher com quem ela quer se casar, o fascismo ele fortalece esse discurso da ansiedade sexual, esse medo, dessa paranoia da hierarquia do patriarcado ser atingida ou quebrada de certa maneira. Pode passar, acho que terminei bastante. Agora passo para o Bruno.
Bom, obrigado, Rafael. Então, esse capítulo é de Sodoma e Gomorra, né? Então, podemos dizer que na época da ascensão do fascismo, nos anos 20, na Europa, existia essa cultura, na Alemanha, principalmente nos povos germânicos ali, existia essa cultura alemã que considerava as cidades, os centros cosmopolitas, como causadores de todos os males da sociedade, todos os males sociais. Enquanto que o campo, no interior dos estados, no interior dos países, o campo simbolizava um elemento purificador, né? Uma zona pura, onde tivesse qualquer bloqueio contra qualquer intervenções externas e influências externas de outros povos, outros países, enfim. Isso até hoje, mas depois eu falo sobre isso. Mas isso foi explorado ao extremo pelo regime nazista. Inclusive, se a gente for ler o Mein Kampf do Hitler, o livro do Hitler, tem diversas passagens em que ele fica criticando Berlim, Hamburgo e todos esses centros cosmopolitas, onde recebem influências estrangeiras, influência dos judeus, né, que era principalmente o foco do nazismo, dos ciganos, enfim. E é fato que o apoio nazista, não só do nazismo alemão, como do fascismo italiano, era enorme nos campos, muito maior do que na cidade. É claro que na cidade também tinha os apoios, mas no campo era, estarrecedor o apoio a esses regimes fascistas. E assim, isso a gente pode ver até o dia de hoje, até os dias de hoje, né? E não é difícil a gente pensar nisso, porque o conservadorismo e o fascismo, a linha é muito tênue entre os dois. E o que o conservador quer? O conservador quer conservar as suas modas e costumes, suas tradições seculares. Você pode ver que hoje eles são contra o aborto, eles são contra as drogas, eles são contra uma série de coisas, e eles querem apenas conservar, né, as suas tradições. E se pesquisarmos, eu tenho aqui, o autor ele menciona uma pesquisa, deixa eu ver aqui, cadê? Aqui. Uma pesquisa feita em 2017 no interior dos Estados Unidos, e ele fala que 50% da população rural dos Estados Unidos, eles acreditam que os imigrantes são um fardo para o nosso país. É isso que eles falam. Um fardo, 50%. Enquanto que nos centros urbanos, nas grandes cidades, esse número cai para apenas 15%. Então, até hoje, nós vemos que o interior tem esse conservadorismo, não só nos Estados Unidos e na Europa, como no Brasil também, né? Não sejamos... No Brasil também é assim, né? E, assim, esse espírito rural, né, esse espírito do interior, afastado dos centros urbanos, eles são guiados por um ethos, um espírito de autossuficiência. Nós somos fortes, nós não dependemos do Estado, nós produzimos nossas próprias comidas, nós não recebemos auxílio. Eles pensam que o imposto que eu pago, o Estado ele drena o meu dinheiro, o trabalhador suado, o Estado drena esse dinheiro para bancar esses preguiçosos da cidade, enfim, a cidade, esses preguiçosos, essa é a palavra, né? Esse é o germe da visão conservadora e fascista, né? E assim, o autor também menciona que, nessa visão fascista, eles são obcecados para reverter as taxas de natalidade. Bom, é fácil, né? Porque os países da Europa, a gente vê que a taxa de natalidade estão, ano após ano, estão cada vez caindo mais, né? E, em contrapartida, a imigração aumenta cada vez mais. Enfim. Então, se a gente for analisar, eles acreditam, esse pessoal, principalmente do interior rural, eles acreditam que o pessoal da imigração vai vir, o pessoal dos outros países, e vão simplesmente destruir as nossas tradições, nossos costumes, a nossa língua, a pátria alemã, e vão dominar o nosso país e acabar. E esse é o mote que o Hitler ele utiliza para ascender ao poder. Isso há 80 anos atrás. O Hitler utilizou desse discurso, não só Hitler, como Mussolini, e hoje nós vemos o mesmo discurso, né? Como vocês já falaram, né? Eric, Lara e Rafael já falaram sobre isso. Então, eles usam a questão da taxa de natalidade eles querem reverter isso. Tanto que Hitler, na época da Alemanha nazista, ele condecorava as mães que tivessem mais de 4 filhos, elas ganhavam uma medalhinha de reconhecimento por terem 4 filhos, era uma coisa legal para o regime. E também a juventude hitlerista, que era como uma espécie de acampamento do regime, que toda criança de 10 anos ia para o acampamento lá hitlerista, uma espécie de, enfim, escoteiros nazistas. E as meninas de 15 anos todas voltavam grávidas para casa, porque o pessoal do regime influenciava os jovens a fazerem relações sexuais para proliferar a raça ariana, né? Eric, tenha bondade, pode passar o próximo slide? Esse título, Arben March Frey, deve ser assim, né? Isso
é o que estava escrito no portal de Auschwitz, né, o campo de concentração principal, que significa o trabalho liberta. E o que quer dizer isso? Antes de falar sobre isso, como eu já te falei, a visão que eles tinham, que os fascistas e os adeptos nazistas tinham do Estado, era uma figura que o Estado era o responsável pela decadência social da Alemanha e da Europa. O Estado era o responsável por drenar o nosso dinheiro suado para sustentar esse bando de vagabundo. Essa era a visão deles. Então, o dinheiro das pessoas fortes e produtivas, né, do Uber Alles, dos super-homens, que o dinheiro ia para as pessoas fracas, preguiçosas e corruptas, né, que é emoldurado na visão dos judeus e dos imigrantes. Né? Essa é a visão do regime nazista. E aí, com esse lema, o trabalho liberta, que estava lá em Auschwitz, e que até hoje ressurgiu agora depois de 80 anos, né? Eles tinham essa visão de darwinismo social, né? Que é como se fosse uma seleção natural onde os fortes sobrevivem e os mais fracos, que foram subjugados pelos fortes, que não tiveram força suficiente para conseguir as coisas, para ter emprego, para terem dinheiro, ficarem ricos, os fortes, eles sobrepõem os fracos, né? É seleção natural, né? Darwinismo social. E quem dependia do Estado não tem valor nenhum, né? A gente vê isso até hoje nessas pessoas que há 15 anos estão falando mal do Bolsa Família, que falam que as pessoas que se beneficiam do Bolsa Família são bandos preguiçosos que não procuram emprego. O discurso é o mesmo. Não sejamos ingênuos, o discurso é o mesmo. E agora falando nessa parte que ele fala da questão racial, a Lara já falou muito bem, então eu só vou fazer um resumo, que o Nixon, lá no início da década de 70, que, a década de 60 nos Estados Unidos, os Estados Unidos estavam vivendo melhor fase, né? Pleno emprego, taxa de desemprego baixíssima, o estado de bem-estar social depois do New Deal estava no auge, no topo, o trabalhador braçal de uma fábrica, ele tinha um carro na garagem, tinha casa própria, tinha filhos na universidade, o estado de bem-estar social estava... Mas, em contrapartida, tinha o quê? Tinha a guerra do Vietnã, tinha os movimentos sociais dos negros que não tinham direitos e estavam reivindicando pela primeira vez. E aí o Nixon ele tinha que achar um inimigo, não só por estratégias meramente eleitorais e políticas, mas ele tinha que achar um inimigo. Isso é uma estratégia puramente fascista. Qual é o inimigo? Ele criou essa guerra às drogas, teve aquele pronunciamento de Natal que ele fez na televisão norte-americana, que ele fala que nossos filhos, nossos cidadãos estão em perigo por conta desse mal. Reagan também fez isso. Mas esse discurso das drogas, ele não só desmantelou o estado de bem-estar social norte-americano, como também criou políticas punitivistas. E a partir desse ponto, começado por Nixon, mas principalmente aumentado por Ronald Reagan, que a taxa de encarceramento dos Estados Unidos, que estava caindo na década de 60, estava caindo, os Estados Unidos estavam soltando mais do que prendendo, explodiu. E hoje nós vemos que a taxa de encarceramento dos Estados Unidos além de ser a primeira do mundo, são números assustadores. E não sejamos ingênuos, a maior parte dessa população é negra e não preciso dizer que tem um quê de racismo, e lendo o trabalho desse livro nós vemos que é inerente ao fascismo tudo isso, né? E aí, essas políticas começadas por Nixon, de desmantelamento do estado de bem-estar social e aumentando as políticas punitivistas, hoje, 2021, nós vemos, está óbvio que o resultado dessas políticas são completamente desastrosas, e insistência nessas políticas não passa de má fé, né? Não passa de ou ignorância política, ou má fé mesmo, né? Questão populista mesmo de querer ser eleito. E aí contribui, é claro, para essa dicotomia entre nós, os bons, os fortes e eles, né? A parte marginalizada. Reforça esses estereótipos, né, que já estão na sociedade há muito tempo, muitos anos. Do negro ser inferior, do negro ser perigoso, né, de desviar da calçada quando vê um negro andando pela rua. Tudo isso germina com isso. Os negros começaram a reivindicar o seu espaço na sociedade, na época do Lyndon Johnson, Martin Luther King, né, tudo isso. E o Nixon, o que eu vou fazer com isso? Aí começa a aumentar as leis punitivistas. Éric, tenha bondade. Bom, como eu estava dizendo, essa diferenciação entre nós e eles, né? Nós, os bons, nós que merecemos tudo isso, nós que merecemos, e eles. E essa população, eles ficam literalmente à margem da sociedade. Eles ficam excluídos socialmente e vistos como preguiçosos e perigosos. Preguiçosos, eles são vistos como sustentados pelo Estado, né? E isso é um tema completamente corriqueiro atualmente, com essa onda de imigrantes que está acontecendo, principalmente na Europa. Os países europeus que colonizavam seus territórios na África, agora está tendo a onda migratória, né? Voltando para a metrópole
E a gente vê, como eu já disse várias vezes, principalmente no interior, na área rural desses territórios, desses países, essas pessoas se sentem completamente apavoradas, né? Eles estão destruindo os nossos costumes, as nossas modas e costumes, nossas tradições, e esse delírio fascista é recorrente, né? Nunca parou de ter. Eles, né, que ferram nós os nativos, nós os bons, nós os fortes. Isso nunca parou de ter. Então, assim, para concluir, né? Sempre nós lembro da eleição de 2018, a gente lembra muito bem no Facebook, na época que se usava o Facebook, as pessoas falando de fascismo, de Bolsonaro, fascista, blá, blá, blá. E sempre tinha aqueles guardiões da moral, aqueles isentões em cima do muro, principalmente liberais, né, que se diziam isentões, que ficavam falando, não, você não pode chamar Bolsonaro de fascista, você não pode fazer isso, porque isso é muito sério, um desrespeito com as vítimas do Holocausto. Pô, enfim, analisando tudo isso que a gente já estudou nesse período e lendo esse livro, nós podemos chegar à conclusão, claramente, que o fascismo nunca foi erradicado na história, não, história desse país não, o fascismo nunca foi erradicado na história do planeta Terra. O fascismo sempre esteve lá, ele sempre esteve à espreita, como aquele filme sueco do Bergman, do Ovo da Serpente. O fascismo tá ali, tá no ovo da serpente, tá sempre ali à espreita, né? À espera de um momento de o choque, de romper a casca do ovo. E podemos ver hoje, 30 anos depois do consenso de Washington, 30 anos depois do neoliberalismo, de políticas desastrosas que têm resultados claríssimos na sociedade, não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, como no mundo todo, né? Políticas destrutivas, e que hoje, 30 anos depois, né, com a crise do Estado, por causa dessas coisas que eu falei, o ovo da serpente se rompeu. E hoje nós vemos Bolsonaro no poder, Trump no poder, a Le Pen lá na França ganhando apoio a cada dia, não é verdade? E assim, essa é a questão que eu quero dizer. Que Hannah Arendt falava na banalização do mal. Discursos que antigamente nós achávamos absurdos, hoje em dia já está normalizado. E o autor fala que esse ponto é quando, sabe, o estopim do fascismo, onde a gente começa a achar normal certas condutas. Foi assim antigamente, e hoje em dia é a mesma coisa. O Bolsonaro, quando fica falando porcaria na televisão, ele fala uma vez, a gente acha um absurdo. Ele fala 2 vezes, 3 vezes na mesma semana. Na 7ª vez, a gente nem liga mais, porque ele já está acostumado. Mesma coisa as mortes do Covid hoje. O que são números? O que são estatísticas? A gente vê todo dia 100 mil mortes, 200 mil mortes, 300 mil mortes, 400 mil. Viram apenas números, já está tudo banalizado. Já não impacta mais a gente, os absurdos. E isso é um sintoma. Não sejamos inocentes, isso é um sintoma. E quando a gente normaliza o inconcebível, é quando a gente vê que o ovo da serpente está se chocando. Não sejamos inocentes. É basicamente isso. Valeu aí, gente. Tá bom. Tá bom, Bruno. Então, obrigado, professor. Obrigado a quem estiver assistindo aí. É isso aí. Tamo junto.